Sejam todos muito bem-vindos ao Pod Mais Uniesp, o seu podcast universitário. E hoje será nosso primeiro episódio no quadro Profissões e iremos falar sobre um trabalho que está super em alta no mercado, a profissão de programador. E para nos explicar mais sobre a rotina de um profissional da área, conversaremos com o analista de qualidade e professor do Uniesp, Ângelo Dias. Aproveito e convido para vocês indicarem profissões que querem ver aqui. Basta comentar na postagem em nosso Instagram, através do Sou Mais Uniesp. E o programa de hoje é um oferecimento dos cursos de Tecnologia da Informação do Uniesp. Opções tanto para graduação como pós-graduação. Quer saber mais? Se informe através do WhatsApp 839-9309-5219. Professor, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem. Vamos começar com a apresentação. Me fala um pouquinho quais são as áreas que tu atua, como é que você se define profissionalmente falando. Quem é o Ângelo, né? O Ângelo, ele entrou na área de TI em 2009 para 2010, então estou entrando aí há 13 anos no mercado de trabalho. Eu entrei como programador, como estagiário, subi para trainee, depois fui subindo dos cargos e hoje eu trabalho como analista de qualidade. Então hoje eu continuo programando, mas hoje mais focado em automação de teste. Além disso, sou professor aqui dos cursos tanto de graduação quanto de pós-graduação. De uma forma genérica, como é que a gente pode definir a profissão de programador? O que é um programador, o que ele faz? Essas diferenças que você fala na lista, sei que tem outros cargos, tem tester. Me fala um pouquinho, como é que a gente define genericamente um programador? Genericamente, um programador é o resolvedor de problemas. Podemos definir exatamente disso. O programador, ele vem para resolver problemas que normalmente são do mundo real, só que através de código, através de soluções tecnológicas. E aí dentro da área de programação tem diversas outras áreas. Tem a parte que é mais focada em contato direto com o usuário, que é o front-end. Tem a parte que é mais resolver problemas para que o front-end veja, que é a parte do back-end. Tem a junção dos dois, que é o full stack. Tem a parte de qualidade, que é mais voltada para a parte de teste. Tem analista de dados, que trabalha com dados, então temos aí uma área infinita de possibilidades na nossa área de TI. É interessante que a percepção que eu tenho e de várias pessoas é que este mercado está muito aquecido, que tem muita gente querendo atuar ou já atuando nisso e também vaga sobrando. É mais ou menos isso mesmo? O mercado está aquecido para quem quer ser programador e quem quer trabalhar em TI? Podemos começar com calma nesse ponto. A resposta é sim, está aquecido, é uma área muito buscada e eu faço questão de comentar que agora no começo do ano tivemos uma palavrinha que as pessoas ficaram até um pouco assustadas em conhecer, que é o tal do layoff. Para os leigos, para quem não conhece o termo, é basicamente demissões em massa. Então foi um conteúdo que foi muito falado agora no começo do ano, que aconteceu muito na nossa área, mas não se assustem, isso foi uma etapa, uma fase que aconteceu na nossa área. E apesar disso, apesar de ter acontecido isso no começo do ano, as buscas pela área de tecnologia continuaram muito alta, assim como a quantidade de vagas que foram disponibilizadas. E aí, temos um site que é chamado InfoJob. E o InfoJob, ele trouxe diversas informações agora no começo do ano voltados para o que está acontecendo. E uma das coisas que foi lida ali, que foi vista, que foi passada nessa área, é que apesar desse acontecimento, apesar desse momento que a nossa área teve, nós estamos com uma busca e uma demanda muito alta. E aí eu posso falar até do nosso momento aqui na Uniesp. Na Uniesp tivemos uma lista de esperas para o curso de TI. Então, além de ter uma busca muito grande em cursos, nas faculdades ainda continua essa busca grande. Por quê? Mesmo com esse momento que aconteceu, estamos numa fase muito boa. Então, posso dizer que é a fase onde o mercado se adequou. Então, passamos por um boom muito grande na pandemia. Em 2022 foi a área mais buscada no mercado. Agora em 2023 tivemos essa fase de adequação e ainda continuamos com uma busca muito grande, principalmente em cursos de linguagens mais utilizadas ou até um pouco mais simples de aprender, como Python. Tivemos uma busca muito grande para pessoas querendo aprender Python. Então o nosso mercado está muito aquecido. Há uma perspectiva de aumento de salário, por exemplo, esse ano. É uma área que paga bem. Então já começar a dar um spoiler do que pode acontecer aí, caso vocês desejem vir para a área de TI. Agora você foi falando muito de que o programador é a pessoa que busca soluções, que arruma soluções, que constrói soluções. Sempre que se fala de programa de computador, a primeira coisa que a gente pensa é uma coisa muito específica, voltada
somente a quem gosta de computação, quem gosta de internet e tal. Dando um exemplo pessoal, minha irmã, ela trabalha com pagamentos. Ou seja, uma coisa que todo mundo precisa fazer um pagamento no supermercado, alguma coisa e tal. Me dá alguns exemplos de coisas que o programador atua no nosso cotidiano que, se brincar, uma pessoa normal, uma pessoa média, nem sabia que isso tinha programação no meio. Você abriu um leque enorme de opções. Então, quando falamos que o programador ele resolve problemas, ele exatamente vai fazer esse tipo de coisa. Normalmente é voltado para facilitar a vida dessa pessoa que vai fazer um pagamento, por exemplo. Nós vemos essa grande evolução de pessoas que precisavam ir num caixa eletrônico para fazer um depósito ou para pagar alguém. Hoje você consegue fazer tudo na palma da sua mão. Hoje em dia, a programação, que a gente chama de programação cloud, está na rede, na internet e está no seu celular, é algo muito do nosso cotidiano. Então você pergunta, como é que o programador ele vai trazer uma solução para pessoas comuns, né? Esse é o detalhe. Tem empresas hoje que são focadas em perceber problemas do dia a dia e pensar, caramba, eu posso resolver isso aqui com um sistema. E isso é o que está acontecendo muito nessa nossa área. E o programador está aí para isso. Ele está aí para trazer essa solução através de um sistema. De uma forma muito simples, qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer um script, entender, e eu falo de script literalmente um conjunto de linhas, um conjunto de ações que qualquer pessoa pode tomar. Então ela pode ser um pouco mais avançada, de pensar em código, em linhas, linguagens de programação e trazer informações mais específicas de alguém que vai codar, como a gente diz o termo muito informal, que vai lá codar, ou alguém que vai utilizar isso. Então, hoje em dia, muita gente precisa entender um certo sistema, que é um sistema computacional, para poder utilizar. E aí eu falo uma coisa muito simples, por exemplo, o Pix. Então, muita gente ainda faz, meu Deus, o Pix, eu tenho medo de usar o Pix, porque alguém vai roubar meus dados, mas existe um pessoal de programação ali por trás para transformar aquilo numa realidade para que todo mundo consiga utilizar. Então, querendo ou não, uma pessoa comum, ela vai acabar entendendo um pouco de programação, simplesmente utilizando, entendendo a regra de negócio que tem por trás daquele sistema. Em outras palavras, fica mais fácil de um leigo entender, em vez de ver aquele número que a gente vê em filme antigo, um monte de número, tal, a gente tá vendo bonitinho um botãozinho que tá dizendo clique aqui, e ao clicar você sabe o que vai fazer. O programador tá dando essas opções mais facilitadas pra gente. Exatamente, e aí é até onde pensamos na parte do front-end. Sim. O programador front-end, ele vai trabalhar junto com o designer, que também tem uma formação técnica na área de TI, então ele não está ali só fazendo desenhos, ele também vai entender um pouco de código. Há essa parceria entre o designer e o front-end para trazer a melhor experiência do usuário. Isso é uma coisa que nós estudamos, experiência do usuário. Só para ver se eu entendi direitinho, quando você fala de front-end, é o que nós, usuários, temos acesso, é o que a gente está vendo literalmente. Perfeito. Só que por trás disso existe um conjunto de códigos que está dizendo, se eu clicar aqui, aí do conjunto de códigos, isso vai, toca nisso e vai para aqui, isso aí leva um choquinho aqui, e daí tá o resultado. E a gente só vê o bonitinho, o bacana, exatamente. E o design que você disse apoia para isso ficar mais bonitinho e melhor de ver, é isso? E mais usual. Pode usar até esse termo, mais usual. Existe um termo chamado usabilidade. Sim. Então o designer ele vai trabalhar muito na usabilidade. E o programador vai pegar isso e transformar numa solução. O leigo ele vai conseguir entender para onde ele vai e qual resultado ele vai ter. E aí nós trabalhamos a experiência do usuário e a UI, a interface do usuário. De uma forma bem simples e bem leiga, o usuário final ele vai ter acesso a um front-end, que vai ter um desenvolvedor focado em colocar todos aqueles elementos para que o usuário veja, e por trás tem toda a parte de código, toda a parte de codificação, toda a parte de solução que foi criada pelo programador. Muito legal. É você falando e eu pensando em um monte de coisa, um monte de exemplo. Hoje pra gente tá muito simplificado. Hoje em dia a gente consegue mexer em qualquer coisa com muita facilidade, coisa que antigamente era mais difícil, né? Até, tipo assim, hoje tudo tá pensado para ser cada vez mais bonito pra gente, mais acessível, mais agradável na nossa experiência, né? Exato. Me fala um pouco dos diferentes cargos que existem para que se seja desenvolvido um programa. Deve ter diversos. Falando de uma forma bem direta e bem do dia a dia mesmo, uma coisa que eu sempre falo, até nas minhas aulas, é mundo real com Ângelo Dias. Como funciona? Nós temos sempre a ideia, tudo parte de uma ideia. E aí eu posso dar um exemplo bem simples. O próprio WhatsApp. Existia uma época em que minha mãe reclamava porque eu estava mexendo muito no celular. Hoje eu reclamo porque ela está mexendo muito no celular. Porque se tornou tão simples e tão fácil dela ter contato com as pessoas. Eu estou dando o exemplo do WhatsApp. De ter contato com as pessoas, de fazer grupos, de pegar fotos, imagens. E aí de onde veio tudo isso, né? Como é que eu consigo explicar os cargos pegando esse exemplo? WhatsApp
e minha mãe. O WhatsApp, ele vai ter a tela onde o usuário vai ter acesso, que é basicamente a parte do front-end, que é a interface do usuário. Essa interface do usuário, ela já começa com uma ideia que veio de uma empresa. Essa empresa, ela tem um cargo, que normalmente é o cargo que é chamado de Product Owner, ou PO, que faz parte de um grupo de cargos que vem de uma metodologia de trabalho, que é uma metodologia ágil chamada Scrum. Mas não vamos entrar nesse cargo agora, vamos devagarinho. O Product Owner, ele é um cara que entende de programação, mas ele também tem uma soft skills. É melhor explicar a parte de soft skills e hard skills. A soft skills é mais a coisa humana, é mais comunicação, interação, conhecimento de regra de negócio. E o hard skill é mais a parte técnica, é aprender uma linguagem de programação, aprender a usar uma ferramenta. Então, vamos usar esses dois termos. O Product Owner, carinhosamente chamado de PO, ele conhece muito de regra de negócio, ele conhece muito de coisas técnicas e ele traz um problema. Ou seja, ele quer que exista uma ferramenta, o WhatsApp, de comunicação. E aí essa ferramenta ela vai ter diversos requisitos. E esses requisitos são passados para uma equipe. E nessa equipe vem os outros cargos. Tem a parte do designer, como comentei anteriormente, é o cara que vai desenhar. Então, como é que ele vai pensar em uma interface que o usuário vai achar amigável e fazer com que esse usuário tenha uma experiência de uso simples? Então, esse cargo, o designer, que hoje em dia a gente usa um termo chamado Product Delivery, então tem vários termos em inglês, ele basicamente vai fazer toda essa parte de desenho, de interação com o usuário, para que esse usuário tenha uma experiência simples. Então, quando a gente vê o WhatsApp, aí vê, por exemplo, que do lado de cada nome tem uma fotinho para facilitar que a gente viu. Na parte de cima tá o nome contatos. Na parte do lado, um símbolo de busca que vai facilitar que a gente vai entender que aquela lupa significa busca. Então, tudo isso é uma coisa pensada pelo designer para que seja intuitivo para a gente mexer. Exatamente. O designer, ele vai pegar o problema que foi passado por um dono, né, por um product owner, por uma empresa e vai transformar isso num desenho, basicamente. Isso é uma parceria. Não existe um trabalho 100% isolado. Então, o Product Designer, que é o Product Delivery, que é o designer, ele vai pegar essa informação com o PO e junto com a equipe, que aí são os outros cargos que nós vamos entrar agora, ele consegue desenhar uma coisa muito boa de se trabalhar. Então, ele vai fazer uma parceria com o front-end, terceiro cargo dessa nossa lista. O front-end, ele vai focar em desenvolver soluções, e aí falamos em programação mesmo, linha de código, e ferramentas, frameworks, várias coisas que nós utilizamos na área, para transformar este problema numa solução, em algo que, além de ter uma imagem lá com o buscar, quando você clicar, ele, de fato, lhe dá um retorno do que está acontecendo. Então, o front-end, ele vai ficar responsável para transformar a arte, podemos dizer assim, que o designer fez em algo funcional, o front-end. Então, tudo que você está pesquisando, eu estou clicando no rostinho para ver a imagem, eu clico para digitar um texto, tudo isso o front-end está ali por trás, criando essa solução. Após isso, quando você envia uma mensagem, essa mensagem ela já sai do front-end e vai para um outro cargo, que é o chamado back-end. E o back-end, ele basicamente vai fazer com que o que saiu do front-end receba uma ação e faça e tenha um resultado. Então, vamos dar um exemplo. Minha mãe foi lá, foi digitar uma mensagem. Quando ela clicou em enviar, o front-end vai pegar aquela mensagem, vai enviar para um sistema de back-end. Esse back-end vai pegar essa mensagem e vai tratar ela. Nesse caso, vai enviar para uma outra pessoa. Então, eu tenho o designer que está desenhando aquilo ali, o front-end que está pegando esse desenho e transformando em algo funcional para o usuário final e o back-end que está pegando o que está vindo do front-end e fazendo uma determinada ação. E aí entram outros cargos. Essas informações, elas são guardadas em um banco de dados, e aí existe analista de banco de dados, que é o cara que vai ser responsável, na verdade é o administrador do banco de dados, que é o DBA, ele vai ser responsável por fazer com que todas as coisas que precisam ser guardadas, elas fiquem num lugar seguro, num banco de dados. Tem também um analista de dados que hoje está bem famoso, que é o cara que pega todas essas informações que estão guardadas no banco de dados e analisa ela, como diz o próprio nome, um analista de dados. E ele vai transformar isso em algo usual para que as pessoas mais leigas entendam. Ou seja, o analista de dados ele vai conseguir verificar quais horários estão sendo mais utilizados o WhatsApp, qual é a faixa etária das pessoas que criam grupos, quantas pessoas enviam fotos por dia. Então, o analista de dados ele pega todas essas informações que são guardadas e transforma em algo usual.
Então deu para entender o designer, o front-end, o back-end, o DBA e o analista de dados. E o PO, que é o cara que traz o problema para que seja resolvido dentro desse nosso grupo de trabalho. Temos alguns outros. Só para ver se eu entendi sobre o analista de dados. Vamos dar um exemplo que ele percebe que muita gente está tentando mandar foto com mais de 30 megabytes, mas o WhatsApp não permite. Aí ele analisa que o pessoal está tentando muito, que é uma demanda, e aí ele envia essa informação dizendo, o pessoal está tentando. Vamos ver se a gente dá um jeito de mandar imagens com mais de 30 MB? É mais ou menos isso? O exemplo misturou duas informações. Aí agora vamos entrar na parte de qualidade. Certo. Então eu já entro aí na área que é uma área que eu sou suspeito de falar, porque eu gosto muito da área de qualidade. A área de qualidade, ela vai testar o sistema, é o cara que vai testar tudo que está acontecendo, mas ele também vai sugerir esse tipo de coisa. Então, durante a utilização, durante o teste, o analista de qualidade, ele vai tendo certos níveis. Então, você vai desde o júnior lá até o sênior. E aí, quando você vai subindo de nível, você vai identificando melhor como o sistema funciona. E você pode sugerir melhorias e até nós fazemos alguns grupos de teste com pessoas interessadas para trazer essa informação. E aí eu volto para o que você está falando. O analista de dados, ele vai pegar as informações que foram criadas para trazer uma sugestão ou normalmente informações de mercado. O que você falou, existe uma análise sim do que está acontecendo, mas o analista de dados, ele está mais focado em mostrar o que está acontecendo, não coisas novas. Uma coisa mais estatística mesmo, É uma né? coisa mais estatística, é uma questão mais de negócio, para a empresa entender. Aí eu vou dar um exemplo de comércio. É perceptível, o analista de dados, ele vai lá e percebe que após a meia-noite, a quantidade de vendas em um site de venda, ela diminui. O que é que ele vai trazer aí? Ele leva para os analistas. Aí vão ser analistas de negócio. Já sai do analista de dados e vai para o analista de negócio. Aí já é um pouco fora da nossa área de TI. Mas o que é que o analista de negócio faz? Faz algo que você está falando. Ele vai perceber que após a meia-noite, a venda diminui. Vamos fazer o quê? Campanha de madrugada. Então você já pode perceber, já foi a dica aí extra, que é aquela questão das promoções de passagem de madrugada. Sim. Promoções de cupons que saem de madrugada. Então todas essas coisas acontecem porque um analista de dados trouxe uma informação útil para o analista de negócios tomar uma ação ali, ter um resultado mais favorável para a empresa, para ter uma venda maior, para ter esses detalhes a mais. Entendi. Realmente muitos cargos, muitas possibilidades e uma parece mais legal que a outra, eu acho isso muito massa. Agora vamos dizer assim um pouco sobre a rotina do programador propriamente. O programador, ele fica num projeto até terminá-lo, ele pega mais de um projeto de uma vez, vai fazer programa tal, você tem que arrumar solução tal, ele pega 3, 4 demandas. Como é que funciona mais ou menos a programação da vida do programador? Vida do programador, do básico até o mais avançado. Eu acho que muitos estudantes estão ouvindo esse podcast. Então, o que acontece, uma dúvida a muitos estudantes é: vou entrar numa empresa para começar a trabalhar. E agora? O que é que eu faço, né? Então, quando você entra com um cargo de júnior, por exemplo, trainee, estagiário júnior, você vai ser mais uma pessoa que vai executar. Ou seja, já vai ter uma pessoa com cargo um pouco maior, que já vai ter analisado o que o PO trouxe a informação, ou seja, ele já meio que mastigou o problema para que você programe, para que você transforme aquilo em um código e o seu código seja a solução para aquele problema. Então, o programador, o dia a dia dele é júnior, estagiário, trainee, ele vai pegar uma demanda, normalmente é uma tarefa que é passada para ele, e vai transformar aquilo numa solução através de código. Quero que quando clique nesse no lugar fique vermelho. Faça isso para mim? É exatamente isso. Vai ser algo bem mais direto para ele. Faça isso. Pegue o seu conhecimento em programação e transforme isso em uma solução. Quando você vai subindo um pouco mais de nível, vai para um pleno, por exemplo, você já fica no meio ali, entre apenas executar e trazer também sugestões e análises. Hoje em dia, o mercado ele já faz com que todo mundo passe por isso. Então, mesmo um estagiário, mesmo um trainee, mesmo um júnior, ele vai fazer parte desse momento, que a gente diz que é um ritual. Então, ele vai fazer parte desse ritual de planejamento, de entender a solução, para, de fato, quando ele for trabalhar, ele está mais a par do que ele vai precisar programar. E aí você vai para o sênior. O sênior, ele também, a gente diz que vai acumulando. O sênior, ele também analisa, ele também programa, mas ele tem um pouco mais de conhecimento para trazer soluções de forma melhor. Dentro do dia a dia do programador, ele vai programar, ele vai analisar, ele vai trabalhar em cima de uma solução. Então, a gente diz que hoje o dia a dia do programador, ele não é só codificar. Ele também precisa se comunicar, ele também precisa ser analítico, ele também precisa entender de regra de negócio. Isso que quando eu expliquei um pouco sobre soft skills e hard skills, elas andam abraçadinhas.
avançadinhas hoje no mercado de TI. Realmente, são várias habilidades que a pessoa tem que ter. E aí eu queria saber um pouco mais sobre a característica do programador. É claro que quando a gente vê filmes, principalmente os antigos, tem aquele estereótipo de ser sempre aquele nerd CDF com óculos e tudo mais. Hoje em dia, qual é a característica que a gente tem, digamos assim, tá vasta os estereótipos, digamos assim, os arquétipos dos profissionais de programação? Isso é um assunto muito legal de se tocar, porque esse arquétipo, todo esse estereótipo, ele já morreu há muito tempo, sabe? Sim. Muito tempo. Acredito que até as pessoas que, um pouco mais antigas, que tinham um pouco essa visão de ser um cara que só quer ficar no computador, que só quer trabalhar, que não quer olhar para pessoas, quer estar só ali no computador, isso já caiu há muito tempo. Uma das coisas que eu falo muito na aula, você não vai trabalhar sozinho no seu computador só para você. Até brinco dizendo, desculpe decepcionar quem entrou na área de TI achando que não ia ver pessoas, mas você vai trabalhar com pessoas. Sim. Hoje em dia, quando falamos muito do termo soft skills, é exatamente o que as empresas estão buscando muito. Então, estão buscando pessoas analíticas, estão buscando pessoas com uma boa comunicação, estão buscando pessoas com um bom relacionamento, seja relacionamento interpessoal, relacionamento com o cliente, relacionamento com empresas. Tem buscado também pessoas que compreendam regras de negócio. Tudo isso é soft skills. Pessoas que principalmente tenham uma facilidade de adaptação. Então, uma coisa que eu repito muito é, você vai precisar se adaptar. E veja que até o momento eu não falei nada de programação, nada de código, que é o que todo mundo espera. Ah, vamos falar de um programador, linguagem de programação. Calma, hoje em dia você vai precisar trabalhar com pessoas, ter uma boa comunicação, ter um bom contato, entender de regra de negócio. E agora nós já estamos passando esse tipo de contato e de conhecimento para todo mundo que está entrando na área de TI desde o começo. Além desses soft skills, aí sim, ele vai precisar aprender uma boa linguagem de programação, ele vai ter que seguir uma linha, que é o que nós estávamos falando anteriormente, ele vai ter que seguir, quero ser front-end. Aí ele tem uma linha de estudo para chegar até ser um front-end. Quero ser um back-end. Tem uma linha de estudo para se tornar um back-end. Então, dentro da área de programação, dentro da nossa área, esse arquétipo, ele morreu. Uma das coisas que eu também falo muito e gosto de repetir isso é, a área de TI, ela se tornou uma área muito aberta. A gente está sempre aberto para todos. Tanto que agora estão tendo muitas pessoas com mudança de carreira vindo para a nossa área. Eu abraço todos eles assim, porque muita gente que está saindo de uma outra área já tem uma certa vivência. Ou seja, já tem um grupo de soft skills já guardadinhos ali, prontos para a gente utilizar. Então, uma pessoa que trabalhou a vida todinha numa área, tá nos seus 40, 50 anos, quer mudar de área, ele vai conseguir aprender bem a parte técnica, não é isso? Com certeza. Venha. Eu ainda digo assim, venha para a nossa área, que a nossa área ela é muito democrática. As empresas, elas focam muito na questão da diversidade, das pessoas se entenderem. É um trabalho muito intelectual. Quando você perguntou, o que é que um programador é? A primeira coisa que todo mundo vai dizer é resolvedor de problemas. Então é um trabalho muito intelectual. Ele não vai ter um trabalho físico, ele vai ter um trabalho muito intelectual. Então as empresas, elas estão cuidando disso. Estão cuidando do intelecto das pessoas. Estão deixando um ambiente mais amigável, pessoas que se comunicam melhor, tem cargos gerenciais focados em entender como as pessoas estão, como está a relação das pessoas. Então, dentro da nossa área de programação, não existe mais um arquétipo. Nós estamos abertos para todo mundo. Temos a parte feminina que está entrando muito forte na área de programação. Isso traz um toque na área de programação com mais leveza, de certa forma. Sem sexismo, sem nada disso, mas o que eu estou dizendo é que existe uma integração muito grande na área de programação. Então, você olhando na rua, antigamente você dizia, poxa, ali ó, um grupo de nerd, todo mundo trabalha com programação. Hoje você não mais consegue diferenciar. Você está andando dentro de uma faculdade, vai vir um pessoal de direito, um pessoal de arquitetura, um pessoal de TI, e você vai ver que está todo mundo ali, junto, no meio, sem esse arquétipo nenhum. Perfeito. Inclusive, meu irmão se formou numa das áreas de tecnologia da informação e ele disse que tinha 2 meninas numa turma de 30. E aí, quando eu vejo os corredores do Uniesp, por exemplo, eu vejo que as turmas são relativamente mistas, ainda majoritariamente masculinas, mas com uma presença feminina também. E como você bem disse, arquétipos diversos. Vejo atletas, vejo nerds também, por que não? Eu particularmente sou nerd e adoro isso. Realmente parece uma área bem vasta e tal. Me fala um pouco das vantagens, além de você falou vantagem salarial. O que é que tem mais de vantagem nessa área? Você também falou que também não precisa de muito trabalho físico, é tudo intelectual. O que é que você vê de vantagem também nessa área? Na verdade, é zero trabalho físico. Vantagens, vamos focar em vantagens. Desde o começo, a área de TI, primeiro, físico nenhum. Aquele estereótipo do cara mais forte, que não faz tanto exercício físico e tá ali sentado no computador, trabalhando. Até hoje
os atletas, pessoas que já são mais ativas e trabalham na nossa área, porque existe uma certa vantagem, vamos dizer assim, de você trabalhar tranquilo. Hoje em dia, existe demanda, existe muita coisa para se fazer, mas é puramente intelectual. Por isso que as empresas focam muito em cuidar disso. Então, havia comentado, existem cargos que estão ali para cuidar da cabeça das pessoas, basicamente. Então, vantagens. Primeira vantagem é que você, principalmente hoje, você pode trabalhar da sua casa. O que você precisa é do seu intelecto, do seu computador, internet o tempo todo. Com a pandemia, esse boom já foi maior, mas eu posso dizer que antes da pandemia já existia home office. Eu trabalho hoje numa empresa que era home office antes da pandemia. Com a pandemia, isso ficou mais evidente. O fato de que as empresas conseguem perceber que o profissional, um bom profissional, ele consegue produzir estando no escritório ou estando em casa. Então aí já vem uma grande vantagem. Tem muita gente que sim, consegue trabalhar de casa. Eu hoje optei por trabalhar de casa. Eu trabalho 100% home office. E isso não faz com que eu produza menos ou que eu me disperse. Não, nós já estamos acostumados a ter esse ritmo de trabalho. Eu tenho meu ambiente de trabalho. E isso é uma grande vantagem. Você que tem interesse em trabalhar na área de TI e que gosta de estar na sua casa e vai conseguir produzir estando na sua casa, a maior vantagem de todas é essa, é poder trabalhar de casa. Ah, mas pessoas que não têm tanto, a casa é muito agitada, não conseguem trabalhar de casa, sim, as empresas têm o escritório, onde você vai ter o seu ambiente de trabalho no escritório, que é outra vantagem. É você ter um ambiente totalmente focado para sua produção. Uma das vantagens nossas também é que todas as empresas, elas focam para que você seja produtivo. Isso pode até ser uma desvantagem se você pensar que é muito cobrado, mas é uma cobrança que hoje em dia ela tem sido muito saudável. Não existe mais uma cobrança, todo mundo tem que fazer muita coisa, que tem que vir à noite, que tem que trabalhar de madrugada. Acontece. Se eu dissesse que não acontece, é mentira. Mas a vantagem é que você consegue fazer seu tempo. As empresas hoje já trabalham com metodologias onde você consegue organizar o seu horário, alinhar o seu horário com a sua equipe. Vantagem, você vai trabalhar dentro de uma equipe que lhe conhece, que sabe como é o seu trabalho. Então, nós temos diversas vantagens. De uma forma bem pontual, é que você consegue trabalhar de casa, você consegue trabalhar no escritório, num ambiente totalmente focado para o seu trabalho. Você não vai ter esforço físico. Isso pode ser uma vantagem para outras pessoas, né? Você não vai ter nenhum esforço físico. Você vai ter vantagem salarial, você vai ter benefícios. Hoje, trabalhando de home office, você recebe tudo que você precisa para trabalhar. Então, muitas vezes você vê que as pessoas entram na área, você recebe um notebook, um monitor, um teclado. Então, você tem todo um ambiente, é uma vantagem muito grande, que o ambiente de trabalho, ele é fornecido pela empresa. Parece que o mercado do mundo também está todo aberto para você. Exatamente. Eu tenho colegas que trabalham para empresas da Índia, da Europa, da China, então é ampla a possibilidade, né? Perfeito. Tocando nesse ponto, minha última e maior vantagem que eu posso dizer hoje é que com o home office, você pode trabalhar para qualquer lugar, para qualquer empresa do mundo todo, onde você estiver. Então, eu tenho amigos que começaram a trabalhar para a empresa de Portugal e decidiram ir para Portugal. Mas eu tenho um amigo que ele começou a trabalhar para a empresa de Portugal e está aqui no Brasil. Então, essa vantagem de você ter todo o mundo à sua disposição é extremamente importante, assim. Ela é uma vantagem, eu acho que ela é a maior vantagem de todas. Não é você trabalhar de casa, não pegar peso, é você poder ter o mundo todo à sua disposição. Professor, e para quem quer ser programador, seja numa transição diária, ou seja, está começando agora a sua vida universitária, o Uniesp oferece diversas opções, tanto de graduação como de pós-graduação. Na graduação, você dá aula também, nós temos 2 cursos, não é isso? Uhum. Na graduação, nós temos sistemas para a internet e sistemas de informação. São 2 cursos que estão sendo muito buscados. Como eu havia comentado, tivemos uma fase de adequação, mas as buscas continuaram muito grandes. Aqui mesmo, nós tivemos agora lista de espera. Turmas com 60 alunos, bem diversificado. Então, a nossa graduação, ela é muito buscada e eu tenho um grande prazer de dar aula nessas turmas. Também nós temos as opções de pós-graduação. O Back-End Júnior é para quem quer mudar de área, ou seja, você trabalhou a vida toda numa área, tá vendo que esse mercado tá aquecido, acha que é legal, faz esse curso que você vai para lá. Tem também o Full Stack Web Development, que você trabalha tanto na área que ele falou, do back-end quanto do front-end. Enfim, tem muita opção, opções em dados também, não é isso? Temos também. Também sou professor do curso de back-end, também posso falar muito bem. Eu até posso trazer uma estatística que o próprio InfoJob nos passou, tem lá, né, disponível no InfoJob, é que esse ano a disponibilidade de vagas, ela é a segunda mais buscada do mercado. E a parte de especialização, ela é extremamente importante, tanto para alguém que está começando, como para alguém que já está no mercado. Então, o nosso curso de back-end, por exemplo, ele é para já formados, então ele vem muitas pessoas de outras áreas. Mas você que é da área de TI,
e quer melhorar, assim, é uma área muito boa, é uma área que tem diversas vantagens, mas você precisa se esforçar, você precisa aprender, você precisa estudar e os nossos cursos estão aí. Então, bora parar de perder tempo, vamos embora. Se você é interessado nessa área, depois de tudo que o professor falou, essas vantagens maravilhosas, então vem pra gente. Se você está interessado, garanta sua vaga entrando em contato pelo WhatsApp através do 83993095219. Professor, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua conversa. A gente tirou muitas dúvidas. Tenho certeza que muita gente que ouviu agora está encantado com a área, vai querer conhecer um pouco mais. Então, agradeço demais. Vou deixar esse espaço para você fazer sua despedida final. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, de falar dessa área, que é uma área que eu gosto muito. Eu tenho tanto a parte profissional, a parte de mercado, quanto a parte acadêmica. Para mim, essas duas áreas, elas se complementam muito bem. Então, poder falar disso é sensacional. E muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais através do @soumaisuniesp. Lá você também pode dar diversas sugestões, seja de tema, seja de profissão, seja de área que você queira conhecer, pois estamos sempre abertos. Esse podcast é o seu podcast universitário. Então, uma boa noite a todos e até a próxima.